Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos, uma abençoada noite a todos vocês que estão presentes, a você que está aí no nosso canal no YouTube. É uma grande honra, uma bênção estar com vocês, compartilhando esse tempo de Deus com vocês, enfrentando essas batalhas, para que justamente Ele venha a nos abençoar de uma forma sobrenatural e poderosíssima. Hoje, desde já peço perdão a todos vocês que houve outro problema com outro equipamento técnico. Há poucas semanas foi o tablet, hoje foi o computador, e eu vou ter que fazer toda a administração através de um celular com tela quebrada. Então peço compreensão de vocês na minha leitura de algumas coisas que eu preciso fazer para passar para vocês, para que haja realmente um bom entendimento, mas tenho certeza que Deus desde já está estendendo a mão e abençoando cada um de vocês que está nos assistindo, cada um de vocês que estão aqui dentro. E assim, tenho certeza que será um culto espiritual e agradável ao Senhor. O nosso tema, como foi colocado aí nas mídias sociais, é: se você ouvir, estarei com você. E aí ele nos convida a ir no livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos de 1 a 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pois pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então essa palavra nos remete no dia de hoje a pensarmos do que realmente é fé. Se realmente estamos tendo fé em tudo aquilo que realizamos, tudo aquilo que praticamos, tudo aquilo que fazemos, ou simplesmente utilizamos o santo nome do Senhor e assim temos levado uma vida indigna, mas fantasiosa, achando que está tudo certo, está tudo bem, porque eu falo no nome do Senhor e simplesmente acabou isso. Eu tenho fé em Jesus, eu acredito, aquela situação, mas realmente fica aquela questão do teu próprio desafio. Nessa própria carta mesmo aos Hebreus, nesse mesmo capítulo, na sequência, veremos vários testemunhos de pessoas que pela fé realmente alcançaram mundos. Por exemplo, podemos usar logo em seguida o exemplo de Abraão, onde o Senhor falou para ele: sai da tua tenda, olha para os céus, conta as estrelas. Senhor, é impossível contar as estrelas. Conta. Então, as partículas de areia que estão no mar, Senhor, é impossível contá-las. Pois é, eu te darei uma geração de tamanha magnitude que tu não vai poder contar a quantidade de pessoas que estarão debaixo de tua tutela, debaixo da tua bênção. Porque ele mesmo diz sobre ti: derramarei bênçãos para todos os teus herdeiros, todas as situações, todos aqueles que te acharem sob teu manto, até os confins da terra. E através disso Jesus também vem e espalha o Evangelho. Vão
a todos os cantos dessa terra e espalhem essa boa nova, que aquela fé de Abraão continua até os dias derradeiros. Ou seja, nós estamos ainda vivendo o tempo da promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Nós ainda estamos colhendo frutos da fé, desses heróis. Tem todos lá, tem todos os testemunhos, que mesmo na promessa eles não viram a realização daquilo que Deus colocou para eles. Mas eles foram testemunhas da fé, que creram que Deus iria dar a todos eles. Se colocarmos a olhar Sansão derrotou os inimigos, todos eles. Mas ele padeceu debaixo dos escombros, derrubando o último inimigo que faltava, onde Israel prevaleceu. Um dos juízes de Israel. E assim foi se mostrando cada vez mais o reino de Israel, o reino de Deus, avançando sobre a terra, sobre a idolatria, sobre a adoração a deuses que te afastam de uma realidade. De deuses que te colocam sob o manto de Deus, mas na verdade querem crédito para si próprio. E nisso vai ter o comentário de hoje sobre essa postura que muita gente vem se perdendo realmente nesse caminho. E assim vem trazendo situações desagradáveis para todos nós no dia que estamos vivendo. E hoje vamos dar nos recados de hoje, né? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, né? Você que também tem a intenção de levar o Evangelho, né, em todas as partes, faça essa obra de Cristo. Compartilhe esse vídeo que você está assistindo, vocês mesmos aqui presentes, compartilhe com todas as pessoas, incentive-as a participarem também dessa pregação, que elas façam parte da vontade de Deus sobre todos nós, para que as situações se mantenham como assim é a vontade de Deus. Ok? Espera um pouquinho, pessoal, que deu problema aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Culto ao vivo é assim mesmo, pessoal. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Já ativar o sininho aí para saberem das próximas situações, né? Para que vocês possam usufruir dessa maravilha, né? Uma das situações que se tornaram rotinas quando não deveria é a questão de Superman. Quando se coloca um ministro como quando na realidade não são os mais fracos que pode haver em todo o planeta. Por isso devem ser dependentes, crédulos, amantes do amor do Senhor, pois só assim os dons abundam. O que o Senhor está tentando colocar para vocês nessa noite é que devemos parar com idolatrias. E essa semana eu peguei muitas igrejas aí tornando ministro ídolos, né? E aí tem trazido muito problema para muita igreja aí que está passando muitas situações desagradáveis, porque eles não estão mais ouvindo Deus, estão ouvindo o homem, o ministro. Então, ele pede para nós olharmos lá em 1 Coríntios e 2 Coríntios, principalmente 2 Coríntios, onde ele traz vários direcionamentos, e também na carta, a última carta, né, que é 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo escreve a seu filho, e aí ele diz realmente para se afastar das contendas que o mundo te colocam numa situação até de
traição, verdade, traição ao Evangelho, traição ao bom ensinamento de Deus, que nos fala sempre em afastar. E assim o apóstolo Paulo, como aprendeu de Cristo, né? Nós devemos ter muito respeito a tudo isso que ele nos ensina, para que possamos seguir o verdadeiro Evangelho que ele nos coloca. Ok? Quantas vezes confiei e a traição de Judas se apresentou? É nessa fraqueza que Deus me torna forte e enfraquece o traidor, levando-o ao suicídio espiritual. Por isso perdem a noção e o corpo padece. É o que tem acontecido em muitas igrejas, em muitas situações que nós temos vendo hoje. Ouvir muito mais o homem do que realmente ouvir a voz de Deus. Este altar não é para a honra de homens, mas para a glória de Deus. Assim, essa casa, por mais simples que seja, jamais foi para agradar olhares, mas para prestar culto ao Deus vivo de Israel. Se não suporta a verdade do Evangelho, então esse lugar não é para idólatras, apenas para aqueles que entendem que é mais importante a sua santidade do que dons. Está escrito: a uns ele deu, 1 Coríntios 12, se um padece, todos padecem. Se um é honrado, todos são honrados. Assim somos nós, aqui no Cajado de Deus. Agora, pois, perdoem os seus pecados, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Assim foi dito por Moisés, quando o Senhor falou que ia acabar com todo o povo, né? Por causa das idolatrias, né? Ao bezerro de ouro e tudo mais nesse sentido. Então, no nosso trabalho, digamos assim, que vocês devem de se esmerar e buscar também esse consenso dentro das próprias igrejas que vocês frequentem, é justamente essa situação. Se o seu ministro é comprometido com o rebanho, não apenas em auferir a situação econômica, porque ele deve ser o primeiro a ser dependente de Deus, pois assim é a tradição, assim foi escrito pelo próprio Senhor, ensinando a Moisés, que os levitas, que eram aqueles que adoravam dentro da casa de Deus, fossem dependentes da vontade de Deus, e assim eles seriam abastecidos e tudo mais. E assim ele faz até os últimos dias, assim está decretado pelo Senhor, que o seu sacerdote, aquele que se coloca como servo do Senhor, não se coloca na dependência de Deus e explora as suas ovelhas, nada mais é do que um idólatra de si próprio. Adora ouvir a própria pregação, a própria voz dele. Então precisa tomar cuidados. Que caminhos você tem tomado? Que caminhos de fé você tem buscado? Ou você está na zona de conforto, onde tipo, eu frequento aquele lugar e acabou para mim. E você não é colocado à prova. E hoje na porção Ekev, né, que significa como consequência, ou pelo fato de terem seguido a lei, né, e assim ele vai falar, logo de cara, que eu vou te abençoar, vou te derramar de todas as bênçãos, que vai de Deuteronômio 7:12 a 11:25, com João capítulo 7 e 8, Isaías 49:14 a 51:3, ok? Então ele faz para nós uma promessa condicional. Será, pois, que se ouvirdes estes juízos, esses ordenanças, esses ensinamentos, e as guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus guardará contigo todo o conserto, ou seja, toda aquela promessa que ele fez contigo, né? Está lá em Deuteronômio 7:12. Moisés nos traz a bênção ligada à obediência, ou seja, se você anda na presença de Deus, se você segue os seus ensinamentos,
se você pretende realmente andar de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, não na dedução de um apóstolo, na dedução de um pastor, na dedução de um bispo, mas sim firmado e fundamentado na palavra de Deus, tenho certeza que você vai alcançar níveis estratosféricos de bênção, de direção, de entendimento e tudo mais. Mas se você está seguindo o homem por causa do lugar, por causa da aparência e tudo mais, você já está no lugar errado. Você está realmente caminhando pelo vale das sombras e da morte. E lá em João, Jesus nos ensina no templo, durante a festa dos tabernáculos, ou seja, declarando que Ele é a água viva e a luz do mundo, ok? E assim também Ele renova aquilo que foi dito lá por Moisés, no livro do Deuteronômio: se o povo obedecer, haverá bênção, e se desprezar, haverá consequências. Isaías dá todo um ar diferenciado, todo um ar de força em cima disso, lá em 49, 51, que Deus fala a um povo que se sente esquecido. Para uma mãe que esqueceu, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ainda que isso acontecesse, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece dos teus. Deus é fiel, espera de nós uma resposta de fé e obediência. Por isso que nós começamos todo o trabalho de hoje focado na fé. E hoje Deus quer avivar essa fé de você, que Ele quer realmente trazer essa existência dentro de você, a fé para que você vença, para que você realmente conquiste o seu lugar, conquiste as coisas que são promessa na tua vida. Não apenas palavras ditas por um homem, mas sim palavras vinda de Deus, vinda do Espírito Santo, para que realmente entre em você de forma contundente, de uma forma que te transforme, de uma forma que te liberte de toda a escravidão que você tem sofrido nos últimos tempos, e que te trouxe a um monte de desvios e a um monte de perguntas sem respostas. E hoje Deus quer te dar essas respostas. Deus quer mudar a tua vida. Mas é preciso que você desperte em você a tua fé. Sair de uma zona de conforto, sair do teu comum, sair da tua situação, é assim. Ao ponto de você escutar uma palavra direcionada por Deus, mas você entender que é um homem te falando, e você ficar de bico, ficar de tromba, ficar amargurada, ficar com raiva, ficar com suas frescuras, digamos assim, né? Só porque, porque ele não entende, porque é isso, porque é aquilo, quando na verdade você deveria estar em santidade. Quando vem a palavra do homem de Deus, de verdade, ative a tua santidade. Na tua santidade vai te revelar, é a palavra vinda de Deus ou a palavra vinda de um homem. Faça esse exercício agora comigo. Faz esse exercício agora comigo. Se essa palavra que está vindo hoje é de homem ou é de Deus? Como está a sua fé? Te desafio. Faz isso hoje. Se tudo isso que a gente tem falado é de homem ou vem de Deus? A fidelidade de Deus não muda, mas a nossa tem mudado. Isso eu tenho presenciado cada vez mais que eu conheço novas igrejas, principalmente quando eu fico quieto no meu canto, não me apresento como apóstolo, chego apenas como um simples visitante, não levo identificação nenhuma, nem anel apostólico eu levo, nada. Ou como se fosse conhecedor apenas. E aí você sabe que a gente acaba escutando coisas, fundo de igreja, é o lugar que mais se conversa. Pouco se presta atenção. Por mais que esteja lá com o alto-falante no último volume, deixando até a gente com problemas de audição, quando sai, você não escuta a palavra, você fica só com um zumbido no ouvido. Por várias vezes nós já comentamos sobre isso, e até Deus
já está revoltado com isso. Eu quero que as pessoas ouçam o que eu tenho a dizer e vão para casa meditando na palavra e não apreciando um zumbido no ouvido. Então comece a perguntar para o seu ministro na sua igreja aí também, por que o som precisa ficar tão alto? Porque a palavra de Deus, ela entra, ela divide entre o nervo e o osso. Então eu não preciso de falar alto. Aqui eu não estou usando nem microfone. Só tenho esse microfone da tela por causa da gravação que é feita no nosso celular. Só isso. Só isso. Aqui não tem câmera especial, não tem equipamento de som, não tem nada em cima disso. Nada. Simplesmente a palavra chega até você. Ok? O som que vocês escutam é lá de fora. É lá da rua. Mas o som daqui de dentro não passa lá para fora. Nós respeitamos todas as pessoas que passam, mas quem passa aqui na calçada sem ser tocado pelo Espírito Santo. Já foi comentado isso. Essa calçada, como a gente falou já, muita gente vem orar no muro aqui de madrugada. Eu sei quem é. Quais são as pessoas que vêm, quais são as pessoas que aí. Eu vou até, depois, Deus já me deixou até uma direção, que a hora que nós acabarmos essa reforma, vou deixar até lugares ali, onde você vai poder trazer o seu papel. Vai deixar ali no muro, como foi feito lá em Jerusalém. Deus já deu até essa direção para nós aqui. Em breve, nós teremos isso daí também, como benefício para todos vocês. Ok? Então, nós precisamos olhar da fidelidade de Deus, lá em Deuteronômio 7,12, qual tem sido o nosso calcanhar espiritual. Ou seja, Kevin, também não é por causa de, ou como consequência de nós termos seguidos as leis de Deus. Kevin também significa calcanhar. Quem não se lembra do nome de Jacob, ou seja, Jacó, traduzido, né, pela literatura latina, digamos assim, do latim, foi traduzido para Jacó, mas no hebraico é Yaakov, vindo de Ekev, aquele que agarra o calcanhar. Qual tem sido o nosso calcanhar espiritual? E é isso que nós temos que começar a pensar, tipo assim, qual é o nosso ponto fraco? Nossa teimosia, o nosso jeito de ser. Tipo, não suportamos um comentário negativo. Não tomamos para nós, digamos assim, como o livro de Provérbios mesmo diz, critique o sábio, ele se tornará mais sábio. Deus sábio, e ele crescerá, você também crescerá junto com ele. Quantas críticas nos fizeram, quantas críticas me fizeram, até hoje fazem. Eu adoro cada uma dessas críticas, não acho ruim não. Porque isso me ajuda a perguntar para mim mesmo, onde está a minha santidade? Em que nível que ela se encontra? Não saio criticando, pelo contrário, eu saio, como a própria palavra me diz, quando há uma situação contrária, uma situação que realmente não vai acrescentar nada, simplesmente me afasto. A palavra mesmo diz. O verdadeiro cristão não entra em combate, não entra nesses embates, do tipo, tá amarrado, tá com o demônio, a gente vai lá, abre o peito e vai lá e tal, depois daqui a pouco cai o quê? Cai sentado no chão, sai correndo, me ajuda aqui, porque entrou o demônio na minha casa, ninguém consegue expulsar, já vieram vários pastores aqui, não sei o que, esse aqui mais, chego lá em 5 minutos, Deus já resolve todo o problema. Falei que era um apóstolo? Não. Deus resolve todos os problemas. Por que acontece isso sob a minha unção? Porque eu primeiro coloco Deus. Tem ministro por aí que coloca a si próprio como Deus. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. O ministro não tem que entrar em combate quando não é necessário. Que nem nós podemos usar os próprios exemplos de Davi.
Ah, Senhor, eu vou subir o monte. Você vai dar a volta. Mas vai dar a volta. Sim, Senhor. Vai agir assim. Mas vai agir assim. Sim, Senhor. E a vitória vinha na mão de Davi. Ah, Davi chegava na outra batalha. Ah, Senhor, agora eu vou dar a volta. Você vai subir. Mas, Senhor, vai subir. Davi nunca andou conforme o seu coração, mas andou conforme o coração de Deus. Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade que os ministros de hoje deveriam andar. O povo de Deus, que se diz povo de Deus, é essa verdade que devem andar. Com o coração de Deus. Porque o nosso coração é enganoso. Esquecemos de vigiar. Porque nós corrompemos com as maravilhas do mundo. Com os desejos do mundo. Falou que tem uma briga aí, já quer discutir. Já quer discutir. Já quer partir para o embate, já quer desafiar o poder de Deus. Quando o próprio Deus fala, acalma-te. Acalma-te. Ah, mas assim não dá, posso, porque como a gente vai agir dessa forma e que não sei o quê. Aí eu te levo o seguinte. Tem um exemplo que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Até mesmo quem não é crente, quem é de outras religiões, de outras filosofias, né, digamos assim, chega lá e fala, não, porque Jesus acalmou a tempestade. Estava dormindo lá e o pessoal acordou ele, porque não sei o quê. E ele falou o quê? Homens de pouca fé. Como foi o nosso início hoje? Como está a tua fé? O embate está ali, as águas estão turbulentas, aquele negócio todo. Você quer cair nas águas turbulentas? Você vai agir como Jesus. Acalma-se. Como você vai ser? Como você vai agir como cristão? Como seguidor de Jesus. Vai querer entrar na tribulação e mostrar que você é poderoso? Vai querer ganhar no grito? Vai querer em nome de Jesus, aquela coisa toda que o pessoal faz? É isso? É isso? Vai querer entrar na guerra sem estar preparado? Sem ter a armadura? Sem saber degladiar com a espada, que é a palavra de Deus? Sem usar escudo? Por que tem armadura? Por que tem escudo nessa armadura? Já perguntou? É a sua armadura que vai te segurar se você não sabe usar o escudo, que se chama fé. Você quer lutar que combate? Você quer lutar o quê? Então Deus está dando para nós situações que nós devemos começar a pensar da seguinte forma. Olha aí, pessoal, que deu problema de novo aqui. Hoje está na bênção, realmente. Deus está nos colocando. Vamos ver se eu consigo fazer com que o apresenta. Semana que vem já vão estar melhor, pessoal. Com o celular mesmo e vai. Já sei que não vai dar mais para recuperar esse computador, então a idade dele também já entregou. Então também já foi. Vamos lá. A pergunta de Deus: você tem buscado a fama dos púlpitos ou a morte na cruz?
Por que ele faz essa pergunta? Porque ele me levou numa situação de uma igreja essa semana, onde a porta dela era desse tamanho, cara. Sinceramente, negócio doido. E tem gente realmente aí que tem igreja, aluga esses galpões, tipo loja, aquele negócio todo, e levanta todas as portas, aquela coisa toda, né? Aí o som sai para fora, fica na rua, aquela coisa toda. Eu fiquei olhando assim, eu falo assim, pai, o que você quer me mostrar nisso daí? Né? Sempre, né? Qual é a tua direção com relação a esse ensinamento, a relação a tudo isso que o Senhor nos deu nesse período, né? Ele só mostra do seguinte, ele mesmo fala, o caminho que vocês têm que buscar, que Jesus ensinou, a porta estreita, não a porta larga. E aí ele vem trazendo para nós da seguinte forma, as pessoas hoje buscam a porta larga porque não querem se desfazer da velha natureza. Acho que tudo aquilo que eles alcançaram, né, alcançaram na sua vida até hoje e tudo mais, foi com a bênção de Jesus, foi com isso, foi com aquilo, aquele outro, aquela situação toda, quando na verdade, tudo conseguido pelo braço, pela determinação do braço, e não pela fé. Por exemplo, ministros de hoje em dia, que hoje administram situações da própria igreja, através do braço, intimidação e uma série de outras coisas mais. Que, por exemplo, né, me deu essa semana mesmo, semana retrasada, de um ministro falando sobre ajudar as pessoas de rua, aquela coisa toda, que não é um trabalho mais ou menos que nós fazemos e tal. Só que em volta da própria igreja dele, ele não alimentava os perdidos, uma igreja grande. Uma boa arrecadação de alimentos lá, de valores e tudo mais, mas não sustenta as pessoas em volta. Pelo contrário, bota para correr. Que fala que aquilo envergonha a igreja. Bota os obreiros para poder fugir, porque o pastor mesmo não vai lá falar com eles, ganhar almas. Não vai. Trazê-los para dentro da igreja. Não vai. Tem muitos aí que também tem centros aí de acolhimentos e tudo mais, mas o gozado é que eles não participam dos cultos. Que acolhimento é esse? Só para ter um lugar para morar e dizer que você tem na sua igreja o seu centro de acolhimento, sendo que esses mesmos não sobem para prestar culto, ou quando fazem culto, é separado para não... Porque, o que as pessoas que estão acostumadas a frequentar aqui vão achar? São todos irmãos, são todos filhos de Deus. Por que você está fazendo discriminação? Por que você está fazendo esse tipo de situação? O caminho é estreito. O caminho é estreito. Ou você acha que a cruz era larga? Você acha que a cruz era o quê? Tamanho de uma porta? Você acha mesmo? A cruz é a porta estreita. É a porta estreita que todo mundo busca. Que todo mundo quer falar. Não é uma porta comum de uma casa, da sua residência, do seu banheiro. Não é. A porta estreita é o tamanho da cruz que você carrega. Se é que você carrega. Como o Senhor mesmo falou, cada um carrega a sua cruz. Ame o teu próximo. Ame muito mais ainda o teu inimigo. Ore por ele. Ore por ele. Pelos teus inimigos. Não é isso que ele ensinou? Lá em Mateus 5. Então são coisas que ele vai dando para nós, essas experiências e tudo mais, que vai trazendo mais coisas para nós, desse desenvolvimento espiritual. Porque Deus cumpre a sua promessa.
e nunca vai esquecer de nós. Mas e nós? Nossas promessas com Deus, nossos compromissos com Ele, de ganhar almas, de trazer os recursos, de trazer as coisas à casa do Senhor, que muitos se comprometeram e não trouxeram, e nem se esmeraram para fazê-los. Mas Deus manteve a promessa. E nessa semana Deus me tocou grandemente numa situação que ocorreu até em rua, de uma pessoa que falou que estava com um problema de dor muscular e tal, e aquele negócio todo, né, que ia buscar médico, aquela coisa toda, e que já tinha ido lá na igreja, e o apóstolo lá da igreja que ele frequenta lá, também não, isso aí, vai buscar um médico, aquela coisa foi a direção que o Espírito Santo deu para o ministro. Deus me colocou na frente dessa pessoa no meio da rua. Ela estava reclamando da dor, eu falei, pera um pouquinho, daqui. Deus me usou. Deus botou a mão sobre a vida daquela pessoa lá, curou. Acabou o problema. Porque o problema é espiritual. Não é problema de homem para resolver. Da mesma forma que outras pessoas, onde Deus falou, não opera. A teimosia o levou à mesa de cirurgia. Como consequência, várias outras cirurgias para corrigir um problema que não existia, porque era de ordem espiritual. Mas o ministro daquela igreja procura um médico. Não sabia dar orientação para a ovelha que estava reclamando de dor. Só isso. Não soube enxergar com os olhos espirituais da fé. Apenas como um homem comum. E aí nós temos essa situação que nos coloca de uma forma bem pejorativa, eu colocaria dessa forma, onde buscamos um bom entendimento com Deus. E na verdade, estamos caminhando cada vez mais para a idolatria dos homens, seguindo apenas o que interessa para nós nesse tempo. E aí nós temos realmente fazer a pergunta, será que estamos buscando uma autoajuda cada vez que nós vamos num culto? Para que ela seja travestida de um evangelho? E onde ficaria a verdade? Onde ficaria, portanto, a verdade? Se você está buscando uma autoajuda no culto evangélico, eu te recomendo 1 Timóteo capítulo 3. Você se divirta lá. No ensinamento de Paulo, que vem de Cristo, para o seu filho, como herança, que serve até os nossos dias. Por acaso Paulo era profeta? Era um homem de Deus? Eu não duvido. Porque, se você olhar 1 Timóteo 3, é como se Paulo estivesse vivendo os dias atuais. Nos dias de hoje, da nossa igreja de hoje. E aí vem a pergunta que sempre nós devemos fazer. O que você tem buscado na casa de Deus? Isaías nos diz, tenho gravado nas palmas das minhas mãos. O Espírito Santo nos lembra que Deus não esquece de nós. Se você está batizado e selado no Espírito Santo, você já sabe disso. Deus não esquece de nós. Porque o Espírito Santo não deixa.
ele vive em você a promessa de Deus. Não é a força do dom, não é nada disso. Mesmo que nas tuas lutas você tenha reclamado, ele está presente. Mas você está tão ocupado olhando para a tua luta que você esquece de perceber a presença dele. Muitas vezes te falam, não, vai por aí. Mas a tua teimosia, não, vai ser do meu jeito. E essa batalha vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando, e você não ouve a palavra de Deus. Como logo não diz no começo, se ouvires as minhas recomendações, os meus ensinamentos, eu te abençoarei. Mas você quer do seu jeito. Você até pode esquecer as promessas, mas Deus nunca esquece de você. O caminho da bênção é a obediência. Não tem outro caminho. O caminho é esse caminho da bênção. Olha quando Jesus fala, eu sou o caminho. Ou seja, eu sou obediente àquele que me enviou. Caminho, obediência. A famosa tradução do que é, o que significa esse caminho que Cristo está falando? Obediência. Eu sou o caminho, a verdade. Não é entendimento de homem, mas a palavra que vem através do Espírito Santo naquele que está em santidade. Não aquele que quer dar palpite. Por acaso sou eu, o homem que está falando, ou é o Espírito Santo? Deus guiou Israel pelo deserto ensinando dependência. Jesus oferece água viva. Se alguém tem sede, venha até mim e beba. O Espírito Santo nos capacita a viver a palavra. Quem bebe água viva, ou seja, quem olha a palavra de Deus, não apenas sobrevive, transporta. Essa é a diferença. E o que nos ameaça de viver essa plenitude nos dias atuais? Sabe qual é a maior ameaça? Fé. Não é o inimigo com cara de besta. Não é. Mas o próprio ego disfarçado de crente. Você já viu isso? Por acaso você já viu isso? Todo mundo dá, não, que aquela é o demônio, é isso, é aquilo, dá todos os nomes que você quiser lá. Faz até entrevista no altar. Fazem culto aí de libertação, aquele negócio todo. Mas a maior besta que existe é aquele que se determina como crente, quando na verdade, e em verdade, não sabe ser cristão. É um trans. Parece que é, mas na verdade não suporta o amor de Cristo. A liberdade verdadeira está em Cristo. Não adianta. Moisés teme ao Senhor, ama-o e serve-o. Jesus diz, se permanecerdes na minha palavra, a verdade vos libertará. E assim que ele é. Ele é a verdade. Por que é a verdade? Porque ele é a verdadeira palavra de Deus viva, que veio até nós em carne. Já esqueceram? 1 João.
Primeiro capítulo de João. Esqueceram? Primeiro capítulo de João, e o verbo se fez carne. Liberdade não é ausência de regras, mas viver no propósito, sem murmurar. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer, é ser livre para fazer o que agrada a Deus. E aí nós temos realmente caminhado e percebendo cada vez mais o quanto o mundo tem influenciado, o quanto o mundo tem prejudicado. As próprias pautas que temos hoje de socialização têm nos levado a viver uma realidade falsa, a permitir que aquilo que não nasceu verdadeiro, se transforme em algo que já deixou de ser verdade. E aí quando você fala que, peraí, você não é isso, você nasceu daquela forma, aí lá vem processos. E a justiça cega dos homens, não a de Deus, a dos homens, beneficia o quê? Aquele que fala a verdade. Como hoje mesmo. Vivemos um mundo onde a justiça de homens se diz verdade, uma pseudo-verdade. E não suporta a palavra do verdadeiro Deus, palavra bíblica. Não suporta, porque ela é pesada. Ela realmente entra entre os nervos e os ossos do imaginário infantil que vive o homem. Quer crescer espiritualmente? Quer amadurecer como pessoa? Viva a palavra de Deus, não para agradar homens, mas para agradar Ele. A promessa de restauração e abundância que Isaías nos traz. Tornará o deserto em Éden. Quando Deus restaura, Ele não devolve igual, Ele devolve melhor. Portanto, se você quer que Deus não esqueceu de você, renova a tua fé. Como, apóstolo? Através da prática. Ah, mas eu preciso ir lá na igreja. Deus já te deu direção. Deus já te deu direção. Te chamou para a boa obra. Por que você não realiza? Porque você ouve o teu chamado. Olha, tal. Não, porque eu quero ir lá naquele grupo. Porque eu não sei o quê. Você só quer estar junto com o povo que te agrada. Que puxa, digamos assim, o teu egoísmo. Ai, que bom que você está aqui conosco. Não é isso? Agora é mais um para fazer a obra. Olha só que legal. Passa 6 meses, é mais um que está fazendo a obra. E se você faltar, lá vem puxão de orelha, já vem bronca, já vem um monte de coisa. Não tem perdão. Como é que você pode ser cristão e cobrar de outro que não entende os seus próprios problemas, a sua dificuldade, não te incentiva, não te motiva, não percebe que você se afastou? Mas para criticar é apontar o dedo. São os primeiros. Ah, porque eu contava com você. Imagine nós aqui. Com quantas pessoas nós contamos que apontaram os dedos, não, nós vamos te ajudar. Prometeram carros, prometeram dinheiro, prometeram um monte de coisa, até equipamentos. Prometeram para nós. E não foi por causa disso que nós paramos. Pelo contrário, agimos como lá em Hebreus 11, pela fé. Pela fé. Conseguimos, estamos conseguindo. Há calos nessa mão aqui de fazer concreto, de dobrar ferro. Nós estamos nessa fase aqui ainda.
Ah, mas você é um apóstolo. E daí? E daí? Eu não posso sangrar as ovelhas. Pelo contrário. Tem ovelhas por aí que não estão podendo dar. Eu falei, calma. Haverá o tempo. O Senhor proverá. Calma. Aqui não tem exploração, não tem jogo de envelope. Como se fossem cartomantes. Quando você coloca no envelope, é o as-espada, é o 7 de copas, é o 3 de paus. O que você tem colocado no envelope da igreja? Um carteado? Você tem colocado o teu coração, a tua dedicação a Deus. O que você tem colocado? Está esperando o quê? Jogar os envelopes? Fazer a cobrança dos envelopes? É isso que você está esperando? Que o jogo de cartas seja lançado lá de cima do altar? Olha, faça sua oferta com o melhor para Deus. Vem aquele discurso através de uma mensagem bíblica, onde o homem vazio do Espírito Santo exige que você dê a Deus o que é de Deus. Quando o Espírito Santo, que habita em você, diz não. Mas você, tomada pela emoção, arranca do seu bolso e prostitui, ajuda a prostituir o altar, que deveria ter santidade. Você é conivente com isso. Você é conivente com isso. Quer participar de uma obra? Aqui. Olha aqui. Toda semana nós vamos falando para você. Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo, participe. Se você não pode vir, pode ajudar economicamente com a gente, ótimo. Mas venha presenciar. Venha participar. Venha acompanhar. Não fique somente no tipo, vou mandar. Vou mandar. Pessoas que estão ajudando e vieram aqui, tomam um susto. Eu vim aqui, era uma coisa. Hoje é tudo isso aqui dessa forma? Sim. Um pouco. Porque a obra é para Deus. Não é para agradar homens. Não é para agradar homens. Mas sim, Deus. É para acolher você que vem aqui. É para acolher todos aqueles que precisam de uma palavra de Deus. Para a vida de vocês, para mudar. E é isso que o Senhor vem nos trazendo no dia de hoje. Se você precisa da água viva, receba o teu renovo hoje. Porque Ele está derramando sobre a tua vida hoje um novo. Um novo. Então, mas não seja, como diz assim, como a água. Não seja como a água represada. Não fique parado no seu próprio entendimento. Como ele mesmo diz. E rios de água viva fluirão. Então, ou seja, não é para você ficar parado. Não é para você ficar parado. Deu para entender a mensagem do Senhor para a tua vida hoje? Se há para fluir rios de água viva de você, você quer beber de Cristo, e hoje você está bebendo de Cristo, sei muito bem disso, flua. Flua. De uma forma poderosa. Se você quer liberdade verdadeira, permaneça na palavra de Deus, e não na sua. No que te interessa. Vou ver um versículo hoje. Deus me deu uma mensagem assim hoje. Que lindo e maravilhoso. Enfim, não medita na palavra. Não medita nem no texto explicativo. Por que eu recebi essa palavra hoje? Foi para me agradar? Agradar o meu entendimento? Essa palavra aqui eu não gostei não. Então, é assim que você faz com aquilo que Deus te dá. Em João 7,38,
Diz assim o Senhor: do seu interior fluirão rios de água viva. Deus não esquece de você. A bênção vem pela obediência. A liberdade e restauração estão em Cristo. Hoje, o altar de Deus te chama. O verdadeiro altar de Deus está te chamando para renovar a tua fé. Para que quem quer santidade esteja hoje diante de Deus. Deus não esquece de você. Esteja diante de Deus, com os seus efeitos, com tudo mais, porque hoje Ele quer te tornar santo, porque Ele mesmo diz: santos sereis. Beber da água viva, você quer? O renovo e o batismo com selo no Espírito Santo? É hoje. É agora que você está recebendo essa palavra. Agora. É já. Deus não deixa nada para ontem, é para agora. Chegou a tua vez. Seja, receba aí. Seja selado no Espírito Santo. Viva a intensidade com o Espírito Santo. Permita que Ele conduza. Ouça o que Deus tem para a tua vida. Viver em liberdade é se entregar por completo a Cristo. De todas as formas. Se não me engano, é capítulo 4 ou 5 de Provérbios. Ele diz assim: tudo que te pertence a Deus, todas as suas primícias, tudo a Deus. Tudo a Deus. Se contente com você mesmo, com os 10% para você. Deixa o resto com Deus. Você vai ver o quanto Ele vai multiplicar na sua vida. Inverta o que o pessoal normalmente ensina por aí. Olha, 10% é de Deus. Tem coragem de inverter? Tem coragem de inverter? E não estou falando economicamente, não. Estou falando da sua vida. 90% do seu tempo, você pode se dedicar a Deus. Deixa 10 para o mundo. Você é capaz disso? Ou o seu tempo está limitado a 10% a Deus? Só isso? Já pensou viver um dia com Cristo? Um único dia. 90% desse dia dedicado a Ele. Já pensou? Os outros 10% você dorme, come, vai no banheiro, sei lá, cuida da sua higiene pessoal. Fica nos 10%. Os outros 90% diretamente com Ele. Já pensou nisso? A diferença que vai fazer na tua semana? Pois é, assim é o Shabat. Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Isaías 51, 3. É um versículo de esperança e de restauração, mostrando que Deus não abandona seu povo, mesmo em tempos de grande dificuldade e destruição. Ele promete consolo, restauração e alegria, transformando áreas devastadas em lugares de beleza e bênção. Deus não esqueceu de você. Pelo contrário, Ele tem um compromisso com você. Ele tem uma aliança contigo, desde o tempo do deserto, desde o nascimento, desde o teu ventre,
onde você estava lá no ventre. Ele tem um compromisso com você. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Então, por isso, hoje, nós temos que agradecer. Agradecer a tudo aquilo que Ele tem feito. E assim nós agradecemos, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, te exaltamos nesta hora, porque Tu és fiel e não esquece das Tuas promessas. Como está escrito, ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, Tu jamais se esqueceria de nós. Obrigado, Senhor, porque estamos gravados nas palmas das Tuas mãos. Ó Pai, nós Te ouvimos, a Tua voz nesta palavra. Se você ouvir, o Senhor disse, se você ouvir, eu estarei com você. Hoje escolhemos Te obedecer e andar nos Teus caminhos. Tira de nós todo o coração endurecido e coloca dentro de nós um coração sensível à Tua direção, meu Senhor. Tu és a água da viva. Quem tem sede, venha e beba. Nós chegaremos a Ti agora com sede de Tua presença, pedindo que rios de água viva transborde de nosso interior, meu Senhor. Batiza-nos novamente com Teu Espírito Santo, meu Pai. Renova a alegria da salvação. Acende a chama do nosso primeiro amor, meu Pai. Oh, Senhor, liberta, Senhor, todo aquele que está preso em vícios, mentiras e enganos. Pois a Tua palavra, Senhor, declara que a verdade vos libertará. Ai, Senhor, e que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Nós declaramos liberdade, Senhor, sobre mentes, corações e famílias, Senhor, neste dia. Também cremos, Senhor, que Tu tens um futuro de glória para o Teu povo. Onde houver deserto, traz a chuva, meu Pai. Onde houver tristeza, planta canções de alegria, Senhor. Onde houver ruínas, reconstrói com dupla honra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos a Tua promessa. E se ouvirmos e obedecermos, Tu estarás conosco para todo sempre. Amém, meu Pai. Amém e amém, Senhor. Graças nós Te damos, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que abençoe cada Teu povo, Senhor, com a bênção araônica, Senhor, e que tenha uma semana de paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.